Olá, boa noite, todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live press aqui da Santos Press Comunicação. Hoje a gente vai estar recebendo meu amigo jornalista Rodrigo Nardelli, ele que é jornalista, apresentador da TV Tribuna e estará conosco aqui hoje para bater um papo, para a gente saber um pouquinho da carreira dele, né? Falarmos sobre jornalismo, enfim. A ideia hoje aqui é a gente bater um papo, né, com o jornalista Rodrigo Nardelli, que já entrará aqui conosco, né? Agradecer aí desde já aí todo mundo que vai entrar, todo mundo que vai participar, e a ideia, e aí eu faço o convite também para que vocês interajam, né, conosco, né? Se você quiser mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, manda aqui pra gente, que eu terei o maior prazer aqui em repassar isso para o meu amigo Rodrigo Nardelli, que já ele entra aqui e vai estar batendo um papo conosco aqui nessa noite de quinta-feira, né? Hoje, dia 16 de julho, né? Já estamos aí já no meio do ano e a gente já vai bater um papo aqui com o Rodrigo Nardelli, que já está entrando aqui e vai conversar conosco. Deixa eu aqui colocar o Rodrigo agora aqui na conversa para bater esse papo com a gente, né? Vamos lá. Olha ele aí! Olha ele aí, entrou! Rodrigo Nardelli! Tudo bom, Rodrigo? Fala, Rogério. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos que estão online aqui com a gente acompanhando essa live. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em paz. Estou apanhando um pouquinho aqui que eu estou sem tripé para celular. Eu estava acostumado a fazer no notebook, só que primeira vez que eu estou fazendo aqui pelo Instagram. Então eu estou sendo marinheiro de primeira viagem. Opa, vamos lá, vamos. Aprenda, né? Já não é de hoje, você está aprendendo comigo, então você vai aprender mais uma hoje, tá bom? A gente vai sempre aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. É lógico, né? Aliás, daqui a pouco o chefe entra, Eduardo Silva, né? Eu já falei para ele já que se apresenta bem lá o jornal por minha causa, eu que te ensinei, viu? Bons tempos, aquele período da faculdade, hein? Bons tempos, a gente vai falar sobre eles, né? Mas escuta, você tá aí na linda São Vicente, é isso ou não? Tô aqui em casa, né, tem um cenáriozinho aqui de lives, né? Toda live em pauta e aí eu monto aqui em casa um cenáriozinho. Então pode ver que tem uma luz aqui de frente, tem uma luz aqui lateral, tem uma luz ali atrás de fundo. Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Eu gosto também de trabalhar com iluminação no jornalismo, então só unir o útil ao agradável. Que legal, que bacana. Eu te chamei para essa live aqui e eu fiquei com uma dúvida que, na verdade, eu vou te fazer, vou tirar essa dúvida agora aqui ao vivo, aqui na live, né? Eu te convidei para uma live às 19 horas, mas eu imagino que você seja um cara que acorde cedo, porque para o cara que entra às 8 da matina ao vivo, é porque o cara deve acordar cedo, né? E aí, acorda que hora que tu acorda todo dia? Qual que é o teu... às 4h30 da manhã. 4h30 da matina, meu. E que horas... Às vezes, dependendo da situação, né, às vezes a gente sabe que quando a noite começa a tumultuar, que a gente sabe que acontece ou algum factual, né, algum acidente grave, ou tem alguma ocorrência durante a noite, ou quando a gente já percebe que tem uma mudança drástica no tempo e que logo cedo podemos ter problemas, aí eu já inverto tudo. Em vez de eu acordar às 4h30, eu acordo às 3h30 ou às 4 horas para chegar mais cedo na TV para conseguir preparar o Bom Dia Região da melhor forma possível. Mas basicamente minha rotina é assim, eu acordo às 4h30 da manhã, aí aquela coisa, né, de tomar banho, tomo café aqui antes de sair de casa, aí chego na TV, já dou uma olhada no que tem do dia anterior, do que teve de notícia fresca. O WhatsApp às vezes bomba durante a madrugada, então a gente já aproveita e já faz, já atualiza, né, do que rolou, o que está previsto aí da agenda do dia também, do que teve de novidade aí do dia anterior da noite, né, pro dia. E aí já na frente do computador a gente já vai preparando o Bom Dia Região, né? A gente chama de espelhando, né, as notícias do jornal.
E aí a gente já vai selecionando o que que tem. Às vezes tem matérias que estão maiores, aí diante do noticiário elas ficam menores, né? Aliás, sobre essa coisa do tamanho das matérias, William Bonner tem uma grande explicação para essa coisa, né? O que determina o tempo de uma reportagem num telejornal? E ele recorda isso em alguns vídeos e no próprio livro de 40 anos do Jornal Nacional, que ele relembra o seguinte. Você lembra o que aconteceu no dia 10 de setembro de 2001, Rogério? Não, só 11 de setembro, 10 não. Então, no dia 10 de setembro à noite, o então prefeito de Campinas, Celso Daniel, foi executado. E aí, no dia seguinte, né, logo pela manhã, nas primeiras horas do dia, o que o Jornal Nacional estava prevendo? Bom, vamos ter uma matéria do crime, vamos ter uma repercussão política e uma outra reportagem, era uma repercussão política em São Paulo, se eu não me engano, e uma terceira com repercussão no cenário nacional, né, em Brasília. Então você tinha 3 reportagens sobre um assunto que era a morte do prefeito Celso Daniel. Acontece que, na manhã do dia 11 de setembro, eu imagino que todo mundo que já tem mais de 20 anos, né, 21, 22 anos, lembra o que aconteceu e o que estava fazendo naquele dia. Né, o atentado contra as Torres Gêmeas e outros atentados lá nos Estados Unidos. E aí o que era para ser 3 reportagens no Jornal Nacional virou uma nota coberta, né, de 20, 30 segundos, falando que o prefeito tinha sido morto, enfim. A notícia que teria desdobramentos se tornou um pontinho lá no meio do Jornal Nacional. Sim. Então é assim que a gente acaba, infelizmente a gente acaba colocando valores, né, mas é diante dos fatos. Né, tem fatos que se sobrepõem, são fatos históricos. A morte do prefeito é um fato importante, relevante, mas diante do que aconteceu e que envolvia o mundo inteiro, né, a notícia do mundo inteiro acaba tendo também um impacto muito forte também. Né? Então é assim que a gente acaba, às vezes, tendo como critério de avaliação as matérias do jornal. Entendi, legal, legal. Bom, a princípio, então, quando você chega lá de manhã, já está espelhada a coisa já, né? Você só dá uma breve conferida, né? É um trabalho de equipe, né? A gente faz um planejamento no dia anterior, a gente tem esse planejamento, né? Obviamente que o jornal muda, né, ao longo do dia, mas a gente tem uma ideia, algumas coisas a gente já prevê, porque se não acontecer nada, a gente precisa também levar informação para as pessoas. Né? E se acontecer alguma coisa, a gente tem como mudar. Então a gente a gente fala que é um pré-espelho, né, é um planejamento. Olha, se nada mudar, a princípio teremos isso para o jornal de amanhã. Né? E obviamente que a gente deixa também um espaço para as novidades, porque a gente sabe que vão ter novidades. E aí a gente vai costurando ao longo das primeiras horas do dia o jornal com a mistura do planejamento, com o trabalho que a equipe da tarde e a equipe da noite deixou para a gente e com aquele factual que surgir, né? Que aí a gente vai correndo atrás da notícia, deslocando as equipes logo pela manhã também. Legal. Escuta, cara, como é que está sendo esse período, hein, da pandemia? Você lá, né, direto, você não parou, né, de frequentar os estúdios ou de apresentar o Bom Dia, né? Como é que está sendo para você lá essa experiência, né? Que na verdade é uma coisa maluca, única, né? Mas que principalmente quem faz jornalismo aí na veia de redação está realmente vivendo um momento surreal, né? Conta aí a tua experiência agora. Olha, a gente fez um esquema inicialmente de revezamento, né? Então, cada apresentador ficava uma semana de folga, outros colegas na redação também tiraram alguns períodos de folga ao longo da quarentena, até para diminuir o número de pessoas trabalhando dentro da empresa, né? Para você também conseguir manter um distanciamento maior. E está sendo um aprendizado muito grande, né? Eu digo assim, que a gente teve eu já passei por outros momentos marcantes assim de trabalho ao longo da carreira, né? Trabalhei na queda do avião do Eduardo Campos, trabalhei
na ocorrência lá do incêndio nos terminais químicos da Alemoa, numa outra ocorrência também que saiu aquela fumaça branca lá na região do Guarujá, trabalhei naquela fumaça laranja que saiu em Cubatão. Recentemente tivemos a tragédia lá aqui na região, né, Santos, São Vicente e Guarujá, com mais de 40 pessoas mortas. E o que chamou a nossa atenção, que foi assim, primeiramente foi um fato desgastante, é que a gente estava na cobertura, foram 15 dias, 2 semanas de cobertura intensa da tragédia, e que foi uma cobertura assim, muito pesada de se fazer, e quando a gente terminou a cobertura da tragédia, a gente entrou na cobertura da pandemia. A gente saiu de um naufrágio e entrou no outro. Então, a gente teve esse desgaste físico, né, porque grandes coberturas demandam um esforço maior. No início, a gente teve a ampliação dos telejornais, né, tivemos aí o Bom Dia Região, chegou a ter 1 hora de duração durante algumas semanas. O JT1 teve também edições aí de 1h30, o JT2 também com uma edição muito maior, enfim. A gente teve um aumento na questão do trabalho, e ao mesmo tempo a gente precisou também tomar todos os cuidados com a nossa segurança de saúde, né? Então a gente teve que ir mesclando, tentando achar um ponto de equilíbrio, e a chefia acabou, acho que, conseguindo fazer isso. Para quê? Para que as equipes realizassem um trabalho, levassem informação para o público, né, e ao mesmo tempo a gente tivesse um cuidado com a nossa saúde. Então foi uma situação complicada, né, que a gente viveu, mas esse rodízio que a gente acabou fazendo ajudou a diminuir um pouco o estresse, né, porque assim, a vida continua, só que os jornais ficaram maiores, a preocupação, antes a gente cumprimentava, abraçava as pessoas, agora a gente não pode nem chegar perto, tem que usar máscara. Então são vários fatores que mudam a nossa rotina, né? E a gente foi se readaptando. A gente sempre acaba, a gente fala assim, tudo se acostuma, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente, no começo, que a gente precisa mudar a rotina, a gente sente esse estranhamento, mas depois a gente acaba conseguindo criar uma nova rotina nesse novo cenário, e aí a gente segue trabalhando. Não, legal. Eu até fiz essa pergunta porque eu lembrei que depois que foi implantada a quarentena, passaram alguns dias, eu fui na TV acompanhar um cliente, e eu me lembro quando eu cheguei lá na TV, eu vi o Edu todo paramentado, né? Com uma luva azul, não sei se ele está usando ainda, uma luva azul, com máscara, né? Com máscara. Que mais? Que ele tinha alguma outra coisa que me chamava a atenção e que acaba até, a gente brinca hoje, mas assim, acaba causando até um impacto, né? Porque você chega e você vê, primeiro a redação vazia assim, né? Com muito menos pessoas do que o normal, né? Você vê as pessoas todas paramentadas, né? Então, eu estou sendo sincero, eu senti um clima ali meio que de apreensão, né? Uma coisa assim meio esquisita, né? Meio que está todo mundo preocupado ali, né? E eu fico imaginando, e daí a pergunta, né? De você ter que apresentar um programa, de você ter que, de certa forma, continuar tendo contato com as pessoas, tendo que sair de casa primeiro, né? E continuar fazendo aí atuando na sua profissão, né? Coisa que muita gente parou por muito tempo, né? Muita gente ficou em casa e não saiu. E vocês, ou parte, né, da imprensa, continuou saindo, né? E daí que veio a minha pergunta. Realmente uma coisa louca, né, Rodrigo? Assim, é um cenário que todo mundo estava enfrentando, né? A nossa preocupação é porque o nosso trabalho lá como apresentador e editor, eu fico na redação, mas eu também sou repórter, né? E na reportagem a gente está na rua, está na linha de frente também. Então, o nosso cuidado é esse, até porque a gente convive em sociedade, e algumas pessoas, ou elas não entendem o que a gente está passando, ou não querem aceitar, enfim, cada um tem uma maneira de encarar as situações, e às vezes tem pessoas que, às vezes até por simplicidade mesmo da pessoa, ela vem, te abraça, te aperta a mão, como é que a pessoa estende a mão assim, como é que você vai falar para a pessoa, olha, desculpa, eu não vou tocar na sua mão porque a gente está no meio de uma... Fica uma situação muito constrangedora, sabe?
Então, assim, eu passei por alguns casos de estar na rua gravando, as pessoas querendo tirar selfie. E como é que você... E assim, eu acho que a gente que trabalha na mídia, e assim, eu me coloco na mídia, mas eu não sou estrela e não gosto de ser tratado como estrela. Estou na televisão, mas eu poderia estar em outros setores, fazendo outros trabalhos, né, e não ter esse reconhecimento. Mas o fato de eu estar trabalhando num grande veículo de comunicação e de ter a minha imagem exposta na TV e as pessoas associam televisão com artistas e a proximidade que o telejornalismo regional permite da gente ter com o público, eu acho isso muito legal, muito gratificante. Só que ao mesmo tempo coloca a gente numa saia justas às vezes, porque as pessoas elas vão... É um momento único para elas que a gente às vezes não sabe quando aquela pessoa vai te ver novamente na rua. Né? E para ela aquele momento é único. E aí você vai falar o que para aquela pessoa? Oi, desculpa, a gente está numa pandemia, não vai dar para tirar essa foto. É muito delicado isso. E aí às vezes o que a gente acabava fazendo? Olha, a gente está num período, explicava para a pessoa a questão da situação, falava, olha, se você quiser tirar uma selfie, a gente tira, mas vamos tentar manter uma distância, você fica no primeiro plano, eu fico no segundo plano aqui, para a gente ficar bem no enquadramento, mas sem ter esse contato. Para algumas pessoas, elas entendiam e levavam numa boa. Para outras, já achavam, esse cara aí ele é meio arrogante. Então... É muito delicado isso, mas assim, não era só a minha saúde, mas a saúde da pessoa também, porque eu não sabia se eu estava infectado e sem sintoma algum. Né? Eu acabei fazendo o teste há algumas semanas, até o período que eu fiz aquele teste, felizmente, nada de Covid-19 comigo, zero. Muito bom, muito bom. Olha, a nossa amiga... engraçadinha, Aline Monteiros, entrou aqui, né? Beijo para você, viu, Aline? Beijão, Aline, saudades. Pois é, ela foi para São Paulo e esqueceu dos mais, né, de nós dois mais humildes e tal, né? Vai para São Paulo, aí sabe como é que é, né? Subiu. Ela subiu, né? E ela mandou aqui que a dúvida dela é se os repórteres trocam as almofadinhas dos microfones dos entrevistados. A gente está adotando o seguinte critério. No estúdio, na verdade a gente está evitando de levar as pessoas até o estúdio. Né? A última determinação é só se for na última da última instância realmente necessário. Mas quando a gente levou entrevistados até o estúdio, a gente estava usando o microfone de mão. Né? Por quê? Porque o microfone de mão ele é mais fácil para higienizar e é o mesmo procedimento que a gente está adotando na rua, com um produto específico que você passa na espuma e no próprio microfone para higienizá-lo. Então a gente tem essa preocupação, a gente higieniza também os microfones da rua, né? Cada vez que a gente grava uma entrevista, ou sempre que for possível, vai guardar o equipamento dentro do case, né? Que é o material que a gente usa para guardar os nossos equipamentos. Eles são higienizados, a gente toma aí realmente todos esses cuidados, porque está envolvida a nossa saúde e a saúde dos nossos entrevistados. Né? Então a gente tem tomado sim todos os cuidados seguindo os protocolos, né, de segurança que as autoridades recomendam. Legal, bacana. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu aproveitar que o chefe entrou aqui, Eduardo Silva, né? Dar um abraço para o Edu, né? Um abraço, Edu, até daqui a pouco. Está todo dia de manhã comigo no Bom Dia. Edu é de acordar cedo também, já ele vai para a cama, né, Edu? Escuta aqui, Rodrigo, como é que surgiu essa oportunidade de você apresentar o Bom Dia, né? E aí já encaixa uma segunda pergunta. Na verdade, você recebe o bastão de outro Rodrigo, né? Que é o Bocardi, né? Que realmente tem sido aí apontado, né, como talvez hoje o grande jornalista de TV, hoje o Rodrigo Bocardi, que faz um trabalho belíssimo, né, não só em São Paulo, mas como em toda a rede também, né. E, cara, você se baseia em alguma coisa que ele faz e você tenta trazer isso para o Bom Dia local aqui também ou não?
Vamos lá, começando pela pergunta da oportunidade, quem poderia responder melhor é o Edu, que está assistindo a gente. O convite partiu dele. Mas deixa ele sossegado, que ele está no sofazinho dele comendo amendoim agora. Deixa o Edu sossegado agora. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando estava fazendo os trabalhos na reportagem, surgiu a oportunidade de substituir em algumas eventualidades os apresentadores titulares, ou num plantão de final de semana, de feriado, numa folga, ou nas férias. E aí acabaram gostando da apresentação. Surgiu uma oportunidade em dezembro de 2018 de reformulação dos telejornais locais, né? E aí teve essa alteração. A Tatiana teve a mudança do cenário, né? Foi esse cenário novo atual que nós temos nos telejornais. A Tatiana Jorge, que apresentava o Bom Dia Região, ela passou para o JT1 para apresentar ao lado do Tony. Né, do Tony Lammers, e eu acabei assumindo o Bom Dia Região. E sobre a questão de Rodrigo para Rodrigo, eu até brinco às vezes de manhã, né? De Rodrigo para Rodrigo, uma manhã cheia de Rodrigos para você. Então, eu pego sim algumas coisas, tenho como referência alguns apresentadores, gosto. Acho que é Zé Milton Ribeiro, numa vez na época que estávamos no Espaço Unisanta, a professora Alessandra Pereira, a quem eu sou muito grato, me ensinou muito com televisão. Aliás, eu brinco que a Alessandra, minha madrinha profissional, o Eduardo Silva, o padrinho. Sim, verdade. E aí, acho que numa das oportunidades que a gente teve de conversar com Zé Milton Ribeiro, e acho que tivemos nós dois essa mesma oportunidade, e foi no mesmo dia, você gravando o quadro Entrevista, e depois eu gravando uma reportagem com ele na época que tinha o Terceiras Terças no Sesc. É verdade. Bons tempos. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho aqui. Ele chegou para mim e falou assim: meu filho, você quer ser um bom jornalista? Conte histórias boas. Você será sempre um bom jornalista. Ei, Zé Milton Ribeiro, né? Mas vai lá, continua aí, Rodrigo. E aí eu lembro que uma das coisas que eu fiz de pergunta para o Zé Milton Ribeiro foi primeiro que assim, ele tinha o tema, né, do evento que eu fui cobrir, era o repórter do século. E aí, imagina, eu na época estudante de jornalismo, né, indo entrevistar o Zé Milton Ribeiro, 7 prêmios ESSOs de jornalismo, uma lenda, uma referência, talvez, acho que a principal referência hoje do jornalismo brasileiro. E aí eu falei assim, como é que eu vou refazer essa reportagem? E aí eu falei, bom, se eu sou estudante de jornalismo e vou fazer uma reportagem sobre a pessoa que é referência, eu tenho que perguntar para ela, né? E aí eu lembro que eu perguntei com o microfone, a primeira pergunta foi: Zé Milton, não tenho como não fazer outra pergunta, mas a primeira pergunta para lhe fazer é: como você, repórter do século, faria esta reportagem? E aí ele deu uma aula de jornalismo, ensinou várias coisas, a fórmula mágica, né, que é trabalho, talento, ouvir... enfim, eu não me recordo exatamente a equação matemática do bom jornalismo que ele passou, mas a lição que fica basicamente era ouvir e ouvir, ter boas referências, né, beber de várias fontes e ler poesia, porque o poeta tem a sensibilidade. E a sensibilidade está na questão da gente observar. Né? E é uma característica que eu acabei adquirindo ao longo do tempo, de ser um observador. Eu gosto muito de observar e acho que a gente pode, ao observar, aprender muitas coisas. Então a gente aprende aquilo que a gente pode ver e não gostar, e a gente pode ver coisas que são extremamente positivas e absorver para a gente. Né? Então, eu gosto assim, da forma como o Bocardi conduz, às vezes na parte crítica, às vezes na informalidade, no jeito ali de se virar com a situação. Ele levou muita experiência de repórter de rua, de fazer participações ao vivo
pro estúdio, e acho que isso acaba enriquecendo, porque acho que a gente pode, eu não sou nenhum teórico da comunicação, não tenho nenhum estudo acadêmico na área do telejornalismo, mas aproveitando e fazendo um parênteses nessa história, eu acho que a gente tem modelos diferentes de apresentação de telejornal. A gente começou vindo do rádio, no telejornalismo, então tinham os grandes âncoras do rádio que foram para a televisão, e aí a gente tem, acho que como exemplo mais comum para todos, Cid Moreira e Sérgio Chapelain. Verdade. Aí depois nós temos um modelo que foi uma meia transição, né, de pessoas que trabalharam no rádio, mas também cresceram dentro da televisão, não cresceram só dentro do rádio, então cresceram nesse ambiente duplo, que a gente tem o William Bonner, a gente tem outros profissionais da área televisiva, e mais recentemente a gente tem muitos repórteres com muita experiência de rua, de participações ao vivo da rua, que foram para o estúdio, que é o caso do Bocardi, do César Tralli. No outro exemplo que eu estava dando tem o Márcio Gomes, né, que cresceu na televisão e durante muitos anos como apresentador, mais apresentador e menos repórter, mas foi correspondente e acho também um baita apresentador, tenho referência nele também. Então acho que assim, a gente vai bebendo um pouquinho de cada fonte e pegando aquilo que cada um tem de melhor para se fortalecer. Né? Minha maior referência não é o Bocardi, eu tenho como principal referência o César Tralli, gosto muito da maneira como ele conduz o telejornal, acho que ele dá muito ritmo, né? Agora com o bloco estadual do SPTV, a partir da 13h, a gente consegue ver um pouco disso, e acho que ele, de todos esses dessa, entre aspas, nova geração de apresentadores de telejornais, eu gosto do estilo dele, que ele transmite a seriedade, a credibilidade com uma leveza e com ritmo. Eu acho que isso deixa o jornal mais dinâmico, né? No mundo tão acelerado que a gente vive, a gente precisa, como comunicadores, captar o público. Uma forma de captar é levando dinamismo e também uma conversa. Eu acho que esse jeito conversado de fazer telejornal, acho que isso aproxima muito mais a gente do público e, ao mesmo tempo, a gente consegue transmitir a informação de uma forma mais clara também e objetiva. Verdade. O Tralli, ele parece que ele apresenta o programa conversando, né? Ele apresenta... É muito gostoso de ver. Como é que é mesmo? César Tralli ao vivo agora aqui na nossa live. Como é que é, César Tralli? Eu não sabia que você ia aprontar comigo, você ia botar pra fazer imitação. Tu não tem ninguém vendo a gente aqui, pode ficar à vontade, rapaz. Mas deixa o César Tralli para depois a gente fala do César. Mas, lembrando ainda do Zé Hamilton Ribeiro, eu também me lembro, você me fez recordar agora da entrevista, né? E que do qual também cheguei nervoso, né? E saímos sorrindo, né? E uma característica do Zé Hamilton impressionante é a humildade, né? Um homem que, como você falou, né? Prêmio Écio, prêmio disso, prêmio daquilo, e assim numa simplicidade, numa humildade de repartir conhecimento fora de série, realmente, por isso que o Zé Hamilton realmente ele continua sendo uma referência para tanta gente, né? Realmente uma referência mesmo. Aliás, obrigado por recordar realmente esse belo momento, né? Rodrigo, alguém aqui já perguntou aqui, eu já sei a resposta, mas vou perguntar, se você apresenta com um teleprompter, se você lê o que você fala, né? Responde aí deixa eu ver quem foi que fez, enquanto você fala aí. Vamos lá, sim e não. E eu digo sim e não por quê? Porque o teleprompter, ele é uma baita ferramenta, ele ajuda muito. Só que nem sempre o teleprompter ele é 100% seguro, né? Ele pode um dia estar com problema ou aconteceu algum imprevisto, deu problema no sistema, enfim, ele pode cair. E já aconteceram algumas vezes dele cair. Mas você tem que ter o conhecimento daquilo que você está falando. Mas por que o teleprompter ele te ajuda? Bom, primeiro, nós temos o tempo de telejornal. Nós temos um tempo para preencher dentro da programação da Rede Globo.
Então, a gente precisa ter uma noção. Se você deixa o jornal inteiro sem ficar escrito, isso pode se tornar um grande problema, porque você não vai ter noção do tempo, a gente vai conversando, e normalmente quando a gente faz um jornal mais conversado, o ritmo tende a ser mais lento, e a gente tende às vezes a se estender um pouquinho mais. E aí, em vez de você transmitir 16, de 15 a 20 notícias. Normalmente a gente transmite de 15 a 20 notícias diferentes dentro de um telejornal de 25 a 30 minutos, que é mais ou menos o tempo que a gente tem do Bom Dia Região. Se eu não usar o teleprompter, eu corro o risco de, em vez de transmitir essas 15, 20, de ter que transmitir só 10. Então, ele é uma ferramenta aliada. Às vezes, a gente tem aquelas notas de respostas. E a gente pode, no improviso, né, fazendo um bate-papo de improviso, a gente pode esquecer alguns detalhes importantes. E ao mesmo tempo, se eu sacar um papel e ficar aqui lendo, né, para as pessoas, vai ficar uma situação muito desagradável. Pode ficar uma situação muito desagradável. Imagina um jornal inteiro com o apresentador com papel na cara lendo, ou então olhando para frente, olhando para o papel, olhando para frente, olhando para o papel. Então, para tentar deixar a coisa numa harmonia melhor, o teleprompter é uma baita ferramenta. Mas, por exemplo, dias que a gente fala, dias esporádicos, né? Quando a gente tem grandes fatos, por exemplo, os dias trágicos, né? Os dias que a gente teve notícias muito tristes, posso te falar que mais de 80% do Bom Dia Região foi feito sem TP, sem o teleprompter. É mesmo? Pô, sério, não parece... Você foi bem, então. Obrigado. Mas eu particularmente prefiro, e inclusive já conversei com o Edu e com a Mônica também, que fecha o jornal junto com a gente, a Luciana Cruz, a Gisele, que também estão sempre lá no horário da manhã. A gente sempre conversa e normalmente nesses dias atípicos eu prefiro fazer sem o teleprompter. Por quê? Primeiro, o jornal é tudo imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer ou o que está acontecendo, ou se o repórter que está na rua vai ter algo muito, muito importante que vai precisar interromper o jornal a qualquer momento. E se você está preso no teleprompter, você não consegue ter esse jogo de cintura de parar, ou então você está lendo uma coisa assim e aí você precisa interromper e chamar aquele repórter. Enfim, ele pode te atrapalhar. Fora que se você está dominando os assuntos e se é um jornal que está sendo feito todo ao vivo diante dos fatos, os fatos estão chegando dentro do jornal, durante o período do jornal. Então, é mais fácil alguém falar no ponto e eu dar a informação do que ter que escrever. Porque imagina, a pessoa recebeu a informação, ela vai ter que digitar e ela vai ter que me repassar também pelo ponto. Vai aumentar a carga de trabalho, vai aumentar o risco de erro na comunicação. Então, assim, tem a informação, me passou pelo ponto, eu anoto ali no papel de improviso, de rabisco e conduzo. E o tempo também do telejornal, nesses dias atípicos, acaba sendo mais fácil de você controlar no improviso do que no texto. Legal, bacana. Bom, tá respondido aí a pergunta. É a Abigail Lima. Esqueci de um detalhe, Rogério. Esqueci de um detalhe. E nos dias normais, alguns momentos do telejornal, eu fujo do script, ou seja, eu fujo do teleprompter. Então, às vezes, a gente está ali conversando. Você deixa a retaguarda doido, é isso, né? Deixo. Deixo. E a gente brinca que às vezes a gente faz uns cacos, né? Porque dependendo do assunto, às vezes por alguma questão, a gente tenta sempre, a gente fala da paginação do jornal, né? Que é amarrar um assunto no outro. Mas às vezes, diante de algumas situações, a gente precisa mudar a ordem das reportagens do jornal com o jornal no ar. A gente precisa trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Sim. Quando a gente faz isso, às vezes a gente sai de uma notícia pesada e vai para uma notícia muito leve, sem ter uma transição. Né? A gente fala que às vezes a gente precisa de um assunto neutro para quebrar, né? Para não mudar da água para o vinho. E às vezes esse suco de uva não existe. E aí como é que a gente faz esse suco de uva? A gente faz um caco.
Bom, a gente sai de um assunto sério agora e vai falar de uma coisa mais leve, né? Uma informação mais leve agora para a gente poder respirar um pouquinho. E aí você entra no assunto leve, você faz uma transição para você não pegar e falar de uma tragédia e entrar num assunto da comemoração de algum título, né? De futebol, por exemplo. Sim. Entendi, legal, legal. Histórias de Rodrigo Nardelli aqui ao vivo. Bom, quem te perguntou isso foi a Abigail Lima, do Teleprompter, tá? Só para dar nome aqui para a Abigail que está nos assistindo, assim nossos amigos, Thiago Chichorro, Miriam Ramos, que tá falando aqui, né? Muita gente aqui, a própria Aline aqui participando, né, com a gente. Deixa eu te falar uma outra coisa. Corremos o risco de perdermos Rodrigo Nardelli para a rede que eu falo, para quem não sabe, né? Para São Paulo e o mundo, né? Minha pergunta é baseada em quê? É um sonho teu? É um objetivo teu ou não? Acho que todos nós pensamos em crescimento, desenvolvimento, né? Se houver uma proposta interessante, uma oportunidade bacana, a gente pode estudar, a gente pode pensar, né? A gente está trabalhando, eu trabalho sempre assim com o presente. Eu acho que das minhas metas profissionais, muitas delas, felizmente, eu consegui cumprir. E até estar apresentando um telejornal atualmente era uma coisa que eu não esperava para esse momento da minha vida. Imaginei que talvez depois dos 35, 40 anos surgisse uma oportunidade, mas essa oportunidade surgiu aos 30, então vamos aproveitar, né? Lógico, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Já estou falando isso já. Edu, prepara aí, meu amigo. Prepara o substituto, porque já, meu amigo, a gente fica sem ele, mas deixa para lá. A Amandinha também adora o jeito de apresentar do Nardelli. Eu também gosto, viu, Amanda? A Aline de novo aqui. Qual o dia de maior tensão na reportagem, Nardelli? Tivemos alguns dias tensos, assim. Eu já tive ao vivo algumas experiências muito curiosas. Já tive mais de uma vez ao vivo no meio de manifestações, quando o circo estava pegando fogo. Quando estava vindo pedras de um lado com rojões e bombas de efeito moral e balas de borracha do outro. Entendi. Já tive experiências também de estar ao vivo durante uma ocorrência, mas eu acho que a maior experiência de ao vivo que eu tive, aliás, todas, uma somatória assim, de diferentes experiências e todas muito agregadoras, foi durante a greve dos caminhoneiros. Foram 10 dias de cobertura, eu trabalhei durante os 10 dias, o meu plantão de domingo coincidiu justamente com o domingo, o único domingo que teve a greve dos caminhoneiros foi o meu domingo de plantão. E eu lembro que nesse dia, não foi o maior desafio, mas foi um baita de um desafio que nós fizemos, por volta do meio-dia, um telejornal de aproximadamente meia hora. Esse telejornal eu acabei ancorando, eu era o repórter, o apresentador e o repórter. Eu ancorei o jornal do ponto ali da greve dos caminhoneiros ali na entrada da Lemoa, na entrada do porto ali na Augusto Barata, na Lemoa, e foi uma experiência muito marcante. Eu lembro que nesse dia quem estava coordenando o jornal comigo era o nosso chefe de redação, o Gustavo Zanaroli. E eu lembro que eu deixei ele muito doido nesse dia, porque ele tinha feito uma previsão de tempos para o jornal, que ele estava dando tempos maiores logo no início, né, de participações ao vivo minha, e eu tinha que chamar reportagens. Acontece que a gente foi muito corrido esse dia e a gente não conseguiu afinar do jeito que a gente queria o jornal e estava todo mundo muito tenso. E algumas vezes, eu até tentei às vezes conversar, mas o nível de tensão, tanto meu quanto dele, estava tão alto, que eu falei, qualquer conversa agora, eu acho que vai tumultuar ainda mais o ambiente, porque para quem não está acostumado a ver, as pessoas estão acostumadas a ver o produto telejornal na TV de casa, mas não imaginam o que acontece nos bastidores. Verdade. E Pedro Bial brincava de nave-mãe, né, no Big Brother,
E a gente brinca que a sala de controle do jornal é uma nave. Né? Por quê? Porque você tem ali você tem que pilotar aquele telejornal, aquele programa ao vivo e muita coisa pode acontecer. Verdade, é o centro nervoso, nesse dia, exatamente. E nesse dia, a gente tinha o espelho do jornal, né, um cronograma, uma sequência de reportagens que a gente ia falar e tratar dos assuntos. Só que, por essa sequência, para dar mais harmonia, as partes que eu precisaria entrar e falar, dar um número maior, um volume maior de informações, estava para o final, amarrava melhor no final, né? Ficava encadeado melhor na parte final do telejornal que a gente fez. E os tempos maiores estavam no começo. E aí eu falei assim, se eu ocupar esses tempos maiores no começo, vai faltar informação no final. Se eu pegar essas informações do final e colocar no começo, vai ficar sem pé nem cabeça. Lógico. E aí as previsões de 2 minutos eu estava fazendo com 45 segundos. Ou seja... Você imagina o desespero de quem está coordenando o tempo, de ver que o que ele tinha planejado para estar com 5 minutos ou com 10 minutos, estaria com apenas 5. Entendi. Então agora eu já sei então porque o Zanaroli perdeu 30 quilos, então. Porque eu conheci o Zanaroli com 80 quilos, tá com 50 hoje, cara. Acho que foi nesse dia, então. Mas a greve dos caminhoneiros foi uma oportunidade muito bacana, porque nesse dia, felizmente, deu tudo certo, e depois ele entendeu o porquê de eu ter mudado, ele falava comigo, pelo amor de Deus, Nardelli, a gente tá com um buraco. Eu falava, calma, fica tranquilo, eu tô com o controle da situação, não se assuste, eu sei o que eu tô fazendo. Mas a tensão de momento fazia com que ele ficasse desse jeito, e eu sabia que isso iria acontecer, mas acabou sendo necessário para a gente tentar diminuir ao máximo o estresse, porque eu também sabia que durante o jornal ele não ia, ele iria ficar preocupado, mas não ia ter essa troca de tensão entre ambas as partes, né? Porque isso acaba acontecendo em relações humanas. Então, foi uma forma que eu achei de tentar, diante da situação, resolver. Não foi a melhor das maneiras, mas, enfim, deu certo, isso que importa. E só um adendo sobre a greve dos caminhoneiros. Nesse período a gente teve algumas situações muito interessantes. Eu fiz uma entrada ao vivo no intervalo da novela das 6. Na época estava então o governador Márcio França, e eu lembro que durante essa entrada ao vivo teve um comboio da polícia com 20 caminhões, e o intervalo da novela não entrava, e Lady Murphy, o intervalo da novela entrou 10 segundos depois que passou o último caminhão nesse comboio. Imagina 20 caminhões passando assim na tua frente, os caminhoneiros indignados, e aí você entra ao vivo. Imagina como é que foi esse meu ao vivo, com todo mundo, modo de dizer, mas muita gente protestando, querendo arrancar o cabo do microfone, do ao vivo, querendo bater na gente, e a gente fazendo o ao vivo, tentando se desvencilhar dos manifestantes. E tivemos outras experiências de, por exemplo, eu descer do carro e entrar ao vivo. Nossa! Direto. A gente fazia isso às vezes para a Globo News, porque tinha a notícia quente, né? E na época o presidente era o Michel Temer, que tinha uma relação muito forte com o Porto de Santos. Então, às vezes, tinha desdobramentos de assuntos de nível nacional que respingavam aqui em Santos, e a gente chegava no lugar e entrava ao vivo. E foi uma experiência muito legal, porque isso fez com que a gente exercitasse muito o nosso cérebro para você ter um volume grande de informações, ter conteúdo para transmitir ao vivo, estar antenado e ter uma percepção de cenário, de bater o olho e meio que entender o que está acontecendo e já transmitir essa informação. E a experiência da tranquilidade, né? Porque diante de toda essa correria, de todo esse estresse, ter a tranquilidade para passar a informação para o público como se nada tivesse acontecendo. Nossa! Tem que ter talento. Bom, o Márcio Seco, o maior design do Brasil, né? Não à toa que ele é o design lá da nossa Santos Press,
Ele coloca aqui uma geração muito talentosa e com uma comunicação moderna. E por falar em equipe da Santos Press, eu estou aqui no meu WhatsApp também. O Lucas Leite, que é o nosso assessor de imprensa, ele está me cobrando aqui a participação. Eu falei para ele que teríamos uma participação especial aqui do Zé Silvério e do Cláudio Zaidan, né? Então, se você me permite, eu queria que o Rodrigo Nardelli saísse agora rapidamente e entrasse o nosso amigo o Zaidan. Não, vai entrar primeiro o Zé Silvério e depois o Zaidan entra. Pode ser ou não? Pode, vamos lá, vai. Vamos revelar esse pelo amor de Deus. Vamos lá. Zé Silvério, tá contigo agora. Alô, Rogério, alô, amigos que nos acompanham nessa live. É um prazer inenarrável falar com vocês. Eu queria dizer que o futebol está parado aqui no estado de São Paulo. Eu sei que isso pode deixar muita gente triste, muita gente parada, mas não tem o que fazer, né? A gente está no meio de uma pandemia e na pandemia a gente precisa primeiro cuidar da saúde. É ou não é, Cláudio Zaidan? Ô, Silvério, realmente, sem futebol fica difícil, realmente. A gente vê o tempo não passa, né? O tempo não passa. Agora, é lógico, é evidente que ter, né, a possibilidade, todo dia de manhã, de assistir Rodrigo Nardelli, né, é uma coisa fantástica, né? Fantástica. E acaba, mesmo sem futebol, a gente assiste o Rodrigo Nardelli todo dia de manhã, e aí satisfaz um pouquinho, né, todo mundo que gosta de futebol. Não é mesmo, Zaidan? Obrigado, viu, Zaidan? Valeu, Zaidan. Obrigado. Escuta aqui, cara, de onde que veio? Quantas pessoas você imita, não? Quantos personagens? Contar, você acredita? Hã? Você nunca contou, não? Nunca parei para contar, nunca contei, mas tem uma lista interessante. Você faz o Silvio Santos ou não? Oi. Você sabe que uma vez eu fui, o Ceará foi na TV Tribuna e, por sinal, foi um plantão de sábado e eu estava apresentando o JT1. E nos bastidores era Silvio com Silvio. Ai, você imagina como é que foi, Rogério. Mas o Rogério, você faz o quê, Rogério? Excelente. Olha, faz jornalismo de manhã, vai pro stand-up à noite, rapaz. Você vai ficar milionário. Não vai dar certo. Pô. Escuta, por um acaso você imita o Edu ou não? Não. Não, lógico. Vanessa, tira o Edu da sala. Daqui a pouco, a gente vai continuar o papo aqui, daqui a pouco a gente volta finalizando com o Eduardo Silva. Rodrigo, pô, excelente, cara, excelente. Ó, deixa eu correr aqui rapidinho, que daqui a pouco o Instagram já corta a gente. Eu tive oportunidade de fazer aí a faculdade com vocês, e eu um pouquinho mais velho, né? Eu tive o prazer a gente um pouquinho mais velho, a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade de olhar para os mais novos e da gente enxergar realmente os verdadeiros talentos, né? E daquela turma toda lá, enfim, de todo mundo que se formou com a gente, você é um cara que eu tinha absoluta certeza que iria vingar na profissão, ia ser um grande jornalista, até porque você desde o primeiro ano já mostrava ser um jornalista pronto, você só foi lapidado ali pelo curso praticamente, né? E aí você falou da Alessandra Pereira, depois você falou do Eduardo Silva, quer dizer, você também só teve bons lapidadores também, né? E aí a minha pergunta cara, desde pequeno você já tem essa tua pegada, essa veia jornalística vem logo desde cedo, cara? Desde de criança, sempre gostei de ler telejornais, de ler jornais, desculpa, de assistir telejornais, escutava também noticiário em rádio, depois com a internet também gostava de ver notícia.
e cresci com essa vontade. E sempre gostei de falar. Na igreja participo desde de criança, até hoje continuo fazendo participações, leituras na igreja, e gosto muito, gosto de poder transmitir notícias, transmitir informações para as pessoas. E uma curiosidade, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que teve um evento na universidade, e esse evento era aberto, só que praticamente era a Semana Ceciliana de Comunicação, e era aberto, só que não era universidade estudante, e normalmente a maioria dos que participam acabam sendo estudantes, né? As pessoas que participam normalmente da Semana Siciliana são estudantes lá dos cursos da universidade. E aí eu fui, e aí teve uma oficina de telejornalismo. E aí eu pedi para fazer um teste, e os professores na época eram o André Rittes e o Jorge Gutierrez. E eles falaram, você tem que fazer jornalismo, que você tem ficou nítido aqui pra gente que você tinha essa pegada. Mas isso, o que eu fiz ali naquele exercício que eles ofereceram a oportunidade de fazer, né, foi simplesmente tentar imitar, né, fazer uma imitação daquilo que eu via nos telejornais. E aí acabei amando, comecei a fazer o Espaço Unisanta logo na primeira semana de aula da faculdade, me inscrevi. 2, 3 semanas depois, a professora Alessandra ligou e não saí mais desse mundo de televisão. Desde fevereiro de 2006, eu entrei nesse universo de televisão. E quando eu estava no ensino médio, a gente desenvolveu um projeto na escola, né? O Felipe Gongola também participou. Vocês trabalharam juntos, além de ter sido da nossa turma também. O Felipe eu aturo desde a 7ª série. E a gente acabou fazendo também, a gente foi nesse dia participar juntos, né, dessa atividade da Semana Siciliana, e depois a gente acabou fazendo faculdade juntos. E na época do colégio, no terceiro ano do ensino médio, a gente desenvolveu um projeto sobre os 40 anos da Rede Globo. A gente convidou, na época, a Vanessa Martins e o Leonardo Zanotti, participaram de um evento que a gente fez na escola, e apresentava alguns trabalhos em vídeo também na época da escola. Isso 2005, 2004. Caramba, rapaz. Formidável isso, formidável. História bem bacana. E deixa eu te falar uma outra coisa. Estou olhando aqui para o relógio aqui, porque o tempo já tá indo embora já. Você falou que começou aí, portanto, desde pequeno, né? E a gente falou também um pouquinho dos teus objetivos e tal. Objetivos um pouco mais curtos, né? Você se vê fazendo outra coisa hoje, até mesmo dentro da TV Tribuna, alguma coisa específica, algum programa específico, né? Assim como foram, né? Assim como fizeram, por exemplo, a Rosana Vale, né? E, enfim, outras, né? Você se vê em algum projeto ou não? Aproveita que o chefe está aqui e já pede ao vivo para ele. Eu gosto muito do que eu faço, né? Uma coisa são duas coisas assim que eu gosto, assim, de transmitir informações e de entrevistas onde a gente pode aprofundar temas, né? São duas coisas que eu gosto muito. Mas, assim, a princípio não vejo. Não sei, se tiver uma oportunidade, a gente estuda. Mas localmente eu consegui cumprir assim, vários objetivos, várias metas. Eu ainda não parei assim para rever projetos futuros assim a curto ou médio prazo. Tenho tentado focar mais mesmo em desenvolver algumas coisas na área de economia, principalmente, né? E estou tentando me engajar um pouco na questão de jornalismo de dados, né? De levantar números, cruzar informações, porque hoje a gente tem muitas informações ricas que estão disponíveis e a gente precisa interpretar esses dados, né? Entender o que essa sopa de números significa. E isso é um trabalho que eu tenho me dedicado ultimamente. Legal. Rapidinho aqui, que a gente já está com o tempo já quase estourando, meu amigo Antônio Rosa, que está perguntando aqui sobre reportagem na área criminal. Tu já fez algum aí que te marcou ou não? Já fiz várias, tanto na parte investigativa quanto na
na questão de matérias policiais mesmo, né? Tive ocorrências assim de troca de tiros e assim não lembro agora exatamente de uma criminal assim que tenha me marcado, mas várias assim a gente cobriu. Eu digo até por uma questão assim pessoal minha. A gente fala assim, algumas matérias marcam, mas eu procuro evitar de deixar as matérias me marcarem, para que eu possa sempre conseguir manter um distanciamento e manter uma neutralidade. Eu brinco que eu tenho a chavinha, né? Eu ligo a chavinha quando estou trabalhando, para justamente não ter essa ligação muito forte daquilo que a gente vê no trabalho com aquilo que a gente tem na nossa vida particular. Porque senão, se a gente começa a misturar, eu imagino que a gente possa começar a ter problemas psicológicos, porque às vezes tem dias que a gente passa situações muito complicadas, né, no dia a dia da profissão, muito estressantes. Então, eu tento manter um pouco desse distanciamento e fazer todas as matérias como se fossem para o Jornal Nacional. Eu tenho essa preocupação. Vou fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, que é tido como o principal telejornal do país, né? Então, desde a matéria da reportagem do buraco de rua até a reportagem que pode render o Prêmio ESSO, eu procuro dar o mesmo valor para todas elas. Legal. E agora aqui, só para finalizar, eu tenho percebido que, na verdade, toda a nossa área está em plena transformação e o grupo Tribuna também não fica atrás, né? E a gente percebe também o grande trabalho do grupo, né? Para tentar, de alguma forma, né, usar o digital agora, né, que chegou com força total, né? E aí, bem dirigido e capitaneado pelo amigo Alexandre, né? E aí eu queria saber se você está participando de todo esse processo, como é que você está vendo todo esse processo, né? Hoje a TV está cada vez mais ligada no digital, né? Como é que você está aí acompanhando tudo isso, Rodrigo? Eu participo toda segunda-feira, às 15h, do Live em Pauta. Eu, Alexandre Lopes, do G1, Val Tomazini, da TriFM, Bruno Rios, do jornal A Tribuna. E a gente vai comentando o assunto de momento, né? A gente comenta os assuntos principais dos últimos dias, ou daquele dia especificamente, e eu vejo como uma coisa natural, né? Igual foi a transição do rádio para a televisão, dos jornais para os meios digitais. Eu acho que quanto mais meios de disponibilizar informações de conteúdo sério para as pessoas, melhor, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem assistir televisão, não gostam, ou não tem horário. Você tem a opção da internet, que é uma ferramenta que veio para auxiliar, podcast, né, que é uma outra forma de você fazer rádio. A própria internet te disponibiliza maneiras de você ler o conteúdo depois, enfim, são opções. As pessoas estão tendo mais opções de buscarem informações. A única coisa que me preocupa no mundo digital é a questão que todo mundo tem liberdade para expor suas informações, né? Eu não estou entrando na questão de opinião, mas todo mundo pode compartilhar as informações que desejarem. Sim. E tem muitas informações que não são informações corretas, não são informações seguras. E me preocupa que as pessoas, uma boa parte da nossa sociedade, infelizmente, ainda não tem o discernimento para separar aquilo que é realmente está dentro de um contexto correto e aquilo que pode ser uma forma de manipulação. Eu lembro sempre de um comercial do jornal Folha de São Paulo, só para encerrar, para não me estender muito, que dizia uma série de informações positivas de uma pessoa que recuperou a economia de um país, fez o produto interno bruto subir mais de 100% ao longo da sua gestão, fez o desemprego ser reduzido de 6 milhões para 900 mil pessoas, e a propaganda terminava com a imagem de quem? Adolf Hitler. São informações verdadeiras dentro de um contexto, aliás, fora de contexto. Então, essa é a minha preocupação, as pessoas compartilharem informações verdadeiras fora de contexto.
Legal, legal. A gente sempre fala que realmente a informação ela tem que ter credibilidade, né? E aí uma Exatamente. sugestão que a gente sempre passa aqui, né? Acompanhe sempre os grandes portais, os jornais, as TVs, enfim, qualquer veículo, mas que tenha uma história, né? Que tenha aí um conhecimento já, né? Dentro da cidade, enfim. Rodrigo, 30 segundos. Obrigado pela participação. Foi um prazer falar contigo. Vou te convidar mais vezes, viu? Valeu, Rogério. O prazer foi meu. Peço desculpas aí se me alonguei falando muitas coisas. E Imagina. aproveito, eu vi que várias pessoas mandaram abraços. Gente, um abração carinhoso a todos vocês. Obrigado pela Todos. participação, pelas mensagens. Todos. Rodrigo, obrigado. Obrigado a todos, viu? Eu Valeu te pelo agradeço,